Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre drogas de abuso, principalmente o álcool. Desde sempre, as bebidas tiveram diferentes significados de uso. E ela tem origem pré-histórica, sendo que ocorreu no período neolítico, a partir do momento em que houve a produção agrícola. A partir do momento que houve a produção agrícola, eles começaram a perceber a fermentação que gerava, né, o álcool ali nas uvas, por exemplo, ou até mesmo na cevada, quando se trata da cerveja. Os celtas, os gregos, os romanos, egípcios e babilônios, de alguma forma, eles registraram o consumo e a produção de bebidas alcoólicas. Ou seja, quando a gente encontra cavernas ou escrituras ou pergaminhos desses povos, a gente já vê essa indicação de uma produção de álcool. E essa muitas vezes foi associada com algumas cerimônias religiosas, principalmente, e até mesmo já foi utilizada na medicina como forma de esterilização, limpeza, como maneira de controle de algumas doenças, até o momento em que se houve a distinção entre beber moderadamente e a embriaguez, onde esse beber moderadamente era algo saudável. Entretanto, a partir do momento em que houve a embriaguez, a bebida começou a ter os seus julgamentos, né? Os efeitos do álcool, ele a curto prazo, a gente observa ressaca, euforia, aspectos sedativos e neurodepressivos, e baixa da atenção e reflexos. No primeiro momento, o álcool vai gerar uma euforia na pessoa que está consumindo, e logo depois ele vai, à medida que for aumentando a quantidade, a concentração no sangue, ele pode causar também uma neurodepressão, principalmente por atingir o sistema nervoso. A longo prazo, a gente observa a presença de cirrose, câncer, doenças cardíacas e comprometimento dos órgãos, principalmente a cirrose, que vem muito a partir do alcoolismo, que também é um efeito a longo prazo em casos exacerbados. Esse comprometimento dos órgãos ocorre em função da quantidade de toxinas e que o organismo vai produzindo ao estar sempre exposto a essa quantidade exagerada de álcool. E principalmente a gente fala em comprometimento dos órgãos no que se trata de fígado, pois o fígado é o responsável principal aí pela metabolização, e essa metabolização, com o tempo, vai ficando mais dificultosa. Como influências para a utilização do álcool, a gente tem as influências internas, que são influências psicológicas, entre outras. Temos a própria publicidade, que são as propagandas. Atualmente, a gente tem cultura e mídia, né? Principalmente no que se trata de telefone, redes sociais, e que estão muito mais presentes hoje em dia. Os métodos analíticos, a gente observa que tem principalmente hoje em dia o etilômetro, que o etilômetro é utilizado geralmente na lei seca, e esse etilômetro
ele funciona a partir de uma reação entre o ar expelido pela pessoa, que vai reagir com o oxigênio presente no dispositivo. E por meio de um catalisador, ele vai liberar os elétrons de ácido acético e íons de hidrogênio. E a medição vai ocorrer com base na corrente elétrica formada, indicando se possui álcool ou não e a quantidade. A gente tem os métodos colorimétricos, como representado nessa figura lateral, e esses métodos colorimétricos consistem na avaliação da reação utilizando alguns tipos de reagente, principalmente com algum indicador de cor, onde a medição da absorbância gerada ao final da reação, ela vai ser lida em um determinado comprimento de onda de luz visível. E a gente observa uma coloração maior à medida que a concentração de álcool aumenta. A gente tem um método, um dos principais e mais confiáveis, que é a cromatografia gasosa, que vai avaliar através de constituintes diferentes da amostra, que irão passar por uma corrente de gás, e lá no final da coluna eles vão ser detectados e identificados eletronicamente. A cromatografia gasosa é um método extremamente confiável e possui uma especificidade muito bacana em relação à identificação de substâncias como, por exemplo, o álcool. E ela é quantitativa, o que vai fazer com que a gente consiga também saber a quantidade de álcool que o paciente ou a pessoa ingeriu. A gente tem avaliação também de metabólitos do etanol, como, por exemplo, o etil-éster de ácidos graxos e o etilglicuronídeo. Esses metabólitos, eles podem ser encontrados logo após o consumo e exposição ao álcool. E o ETG, ele é um indicador de consumo de álcool que pode ser utilizado para avaliar se o álcool foi consumido em um determinado período de tempo. Sobre as medidas públicas de controle em que se adota no Brasil e no mundo, no Brasil, a gente atualmente conta com uma política nacional sobre álcool, que discorre sobre os programas, as maneiras de prevenção à exposição e até mesmo sobre a questão do SUS, né? Como realiza o enfrentamento dessa alcoolização. Nós temos atualmente também a lei seca, que vai fazer o controle do uso de álcool nas rodovias, e temos no Brasil também uma idade mínima para o consumo de álcool, que é acima dos 18 anos. Temos o acesso ao tratamento dos alcoólatras a partir do SUS, e temos alguns planos de ações estratégicas para o enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis, que vão inserir aí o alcoolismo e algumas ações estratégicas, como, por exemplo, o controle da publicidade e propaganda, como essa que vocês veem na lateral, em que essas propagandas são controladas em limites de tempo, em questão de material utilizado e até mesmo as associações, como associações com adolescência e incentivo a ingerir bebida alcoólica. E temos a Política Nacional sobre Drogas, que também vai discorrer a respeito das políticas que irão contribuir para o controle dessa droga. No mundo, a gente observa o aumento dos impostos das bebidas alcoólicas, influenciando a diminuição do uso,
restrições sobre a exposição da publicidade de álcool em vários meios midiáticos e até mesmo, como a gente observa na imagem ao lado, não se pode beber na rua em alguns países. Ou quando você fizer o ato, geralmente a garrafa tem que estar tampada para que não ocorra influência de crianças, adolescentes, e também existe a restrição quanto à disponibilidade física das bebidas alcoólicas. Na farmacocinética, a absorção ocorre no estômago e intestino delgado, e ocorre uma biodisponibilidade de 100%. Por tratar de uma solução lipossolúvel, essa absorção ela é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, que está presente no sistema nervoso central e até mesmo placenta. Então, ela consegue atravessar a placenta. A velocidade dessa absorção, ela vai variar com a presença do alimento e a concentração da bebida e o período de tempo de ingestão. Ou seja, quando tem alimento no estômago, ocorre o esvaziamento gástrico ele é retardado, e isso vai diminuir a velocidade de absorção de álcool. Por isso que antes de ingerir grandes quantidades de álcool, é importante que a gente se alimente direito. E aí, no metabolismo, vai ocorrer principalmente no fígado, a partir da enzima álcool-desidrogenase, que vai gerar acetaldeído. Esse acetaldeído ele vai ser convertido em acetato pela acetaldeído desidrogenase. Uma pequena quantidade vai ser metabolizada pelos sistemas microsomal de oxidação do etanol. Toda essa reação vai gerar NADH em excesso, e a eliminação vai ocorrer cerca de 90 a 98% será oxidado e o restante será eliminado inalterado pelos rins e pulmões. Também aparece um pouco no leite materno, suor e outras secreções. Os impactos do álcool na saúde. Hoje, observa-se um percentual de 3,3 milhões de habitantes no mundo que morrem em função das bebidas alcoólicas, sendo que isso representa 5,9% das mortes de todo o mundo anualmente. 25% dessas mortes estão nas pessoas de 20 a 39 anos, consideradas jovens. Podemos observar, assim, que o alcoolismo ou a ingestão de álcool é um problema de saúde pública, principalmente em relação à quantidade de mortes que hoje em dia ela causa, trazendo assim uma grande preocupação dos setores públicos para controle desse comportamento. Nós, como biomédicos, temos um papel importante no diagnóstico e nos métodos analíticos que irão indicar em casos, por exemplo, de cenas de crime, de direção e bebida, que irão auxiliar na penalidade dos usuários. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.